subsídio de desemprego. Certo, o subsídio de desemprego não é nada mais nada menos do que uma apólice de seguro que é-nos imposta por parte do Estado. Ou seja, Portanto, nessa visão teríamos um seguro do emprego, que é para quando perdes o emprego, sim, o seguro. o que os anarcocapitalistas neste caso defenderiam, e atenção, é importante frisar, eu, apesar de ser uma pessoa libertária, pelo menos ainda não estou nesse campo, talvez um dia, mas fazendo aqui um bocadinho de advogado do diabo, aquilo que eles diriam era que num regime de mercados livres, aquilo que as pessoas diriam, ok, eu quero proteger-me contra a possibilidade de ficar desempregado um dia, vou comprar uma apólice. Senão, não compro. Ou seja, a ideia é sempre que não haja ninguém a impingir isso nas pessoas. Uhum. Ou seja, e quando falamos de seguros de desemprego, falamos de outro tipo enfim, de ações sociais que são providenciadas pelo Estado, a questão aqui das reformas também, porque é que o Estado, ok, vai-nos dar essa reforma, mas e se eu próprio quiser assumir a responsabilidade de, ok, eu vou poupar para a minha reforma, porque é que não o posso fazer? Porque é que tem de ser o Estado a tomar conta de mim? Parece que eles estão-me a tratar um pouco como se fosse um bebê, não é? Que ainda precisa de ajuda e que não posso fazer as coisas por mim próprio. Também podes, não é? E recebes uma reforma e tratas tudo da tua própria reforma. Mas a questão é essa, é que eu sou obrigado a financiar esse mesmo serviço pelo Estado, independentemente do querer ou não. E podias utilizar esses recursos para criares a tua própria reforma. Exatamente, ou fazer o que é que seja. Porque no fundo, acho que era isso que se devia promover num regime de mercados livres. As pessoas fazerem aquilo que bem entendem com os seus capitais. Só gostava de dizer uma coisa, que é o seguinte: falaste sobre a questão do papel do Estado e o perigo que pode ser em termos do Estado se tornar totalitário, não é? E já que falámos de Marx há bocado, não é? Portanto, uma das coisas que ele protagonizava e defendia era precisamente que o Estado tendencialmente iria-se associar aos grandes grupos económicos e passaria a representar os interesses desses grupos económicos. Portanto, o que se chamava o capitalismo monopolista de Estado. Isso era o Marx ou era Nostradamus? Não, era o Marx. E, portanto, ou seja, o perigo era precisamente do Estado passar, ou seja, a economia deixa de ser livre, efetivamente, que não consegue ser livre, porque tendencialmente o Estado acabava por ser assaltado pelos interesses dos grandes grupos económicos. Eu estava a dizer Nostradamus, porque na verdade é o que nós temos visto a acontecer, não é? Exatamente. Sim. Acho que é um argumento bastante plausível, não é? Exato. Faça aquilo que nós observamos nos dias de Agora, hoje. sobre a questão das reformas, eu percebo o que estás a dizer, mas havendo o Estado, ele assume um papel, ou devia assumir um papel, de ajudar, no fundo, de intermediar a distribuição da riqueza que é criada, não é? Portanto, no fundo, as reformas é uma forma de compensar aquilo que as pessoas não ganharam, não é? Ou seja, em termos do sistema capitalista em si, qualquer outro sistema que a gente tenha em termos estatais, estão-se a recolher impostos e estão-se a recolher um conjunto de taxas e por aí fora, que no fundo ou seja, as pessoas acabam por não receber o valor que queriam. E não recebendo o valor que queriam, uma parte vai para o Estado e uma parte fica para quem tem o capital, não é? Não é o valor que queriam, é o valor que queriam. Queriam, não é queriam. Mas e quem é que define esse valor? A questão é essa. Mas como não consegues intermediar isso e a criação desse valor, no fundo criaste um sistema para compensar as pessoas para não ficarem na miséria depois de deixarem de trabalhar. Porque muitas pessoas não iriam ter condições para criar a tal almofada, não é? Que lhes permitisse depois viver quando estivessem reformados. Ou melhor, reformados quando são descartados em termos do mercado de trabalho, na prática, não é? Eu acho que aquilo que temos de pensar também é a capacidade financeira que as pessoas teriam se não tivessem de pagar toda essa mesma carga fiscal durante Francisco, mas nós gastamos 5 milhões de euros em raspadinhas por dia em Portugal. Se o Estado não taxasse, em vez de 5 gastávamos 15. Nesse caso acho que estás a dar-me razão, porque o Estado inclusive recentemente promoveu uma lotaria para as pessoas mais novas, ou seja, está a encorajar esse tipo de comportamentos. A sério? É isso que eu acho que as pessoas devem refletir e pensar, que é, se o Estado realmente é uma entidade que quer o nosso bem e quer-nos proteger dessa mesma forma, porque é que tem este tipo de comportamentos? Mas agarra num cenário hipotético. Eu também não estou a defender nenhum lado nem outro. Espera, mas não é o Estado que lança as raspadinhas.
Não, pelo visto lançou uma agora. Promoveram agora recentemente uma lotaria aqui para as... Eles quem? Creio que foi o como o Elon Musk. O Elon Musk também promoveu. Se calhar... Não. Posso estar errado, mas tenho quase a certeza. Não, mas o ponto é o mesmo: as pessoas gastam 5 milhões de euros em raspadinhas em Portugal. 5 milhões de euros, não é? E isso advém do quê? Advém de literacia financeira, ou neste caso, falta dela. Certo, portanto, se nós assumíssemos à partida que amanhã o Estado desaparece e a Segurança Social desaparece e desaparecem os impostos e as pessoas têm mais poder de compra, eu não duvido do que tu estás a dizer e concordo contigo. Existem formas de tu conseguires aplicar essa riqueza para garantires o teu futuro. A questão é, existe o conhecimento? Também, parece-me que não. Mas também quantos milhões de pessoas em Portugal, por exemplo, vivem do salário mínimo nacional? Sim. Certo, e aí os impostos não tocam. Tens outros impostos. Aí não tocam os impostos. Impostos do consumo, e na prática são pessoas que chapa ganha, chapa gasta. Não têm hipótese de... Mas, por exemplo, no caso do salário mínimo, fomos a ver a carga fiscal dos combustíveis, essencialmente 50% do valor no litro é aquilo que se paga, não é? De imposto. Independentemente de ser uma pessoa que ganha o salário mínimo ou ganha 500 mil euros. IVA? A questão dos impostos, por exemplo, das casas, não é? Mercado imobiliário, isso naturalmente vai ter de ser sempre refletido no preço final das rendas que essa mesma pessoa paga. Falámos do IVA, também é um imposto que, independentemente se ganharmos menos, ganharmos mais, pagamos exatamente o mesmo. Eu acho que estamos a fazer as contas. Sim, as pessoas iam ganhar muito mais do que o salário mínimo. A questão é, não têm o conhecimento para aplicar esse dinheiro e garantirem o futuro. E depois o que acontece é, passados 20 anos, não podem trabalhar mais, saem do mercado de trabalho e temos uma crise social. Mas não é isso que eu estou-me a referir. O que eu estou a referir é que, mesmo para essas pessoas que têm esses mesmos rendimentos baixos, o Estado leva uma fatia significativa do seu rendimento. Certo. Todo o ponto que eu estava a fazer era mesmo esse: imaginarmos como é que seria se essa mesma carga fosse inferior, porque isso implicaria necessariamente maior dinheiro aqui no bolso das pessoas. Mas a questão é o que é que as pessoas iam fazer com esse dinheiro, Francisco? E sim, depois podemos debater isso. Estás a argumentar que iam gastar em raspadinhas. O facto de não terem a educação necessária para poderem saber aquilo que fazem melhor com o seu dinheiro. Sim, é um argumento válido, não é? Mas também, nesse caso, também temos de olhar então para o nosso sistema educativo e ver o que é que está mal com ele. Yeah. Mas aí também volta se calhar a entrar a questão do Estado. As pessoas que pagam que recebem o salário mínimo nacional não pagam imposto. Não pagam imposto de rendimento. Mas pagam segurança social, certo? Não é? Acho que é isso que é importante refletir, e a conclusão a que eu cheguei, enfim, da minha experiência de vida e tudo aquilo que fui estudando ao longo do tempo é que acho que uma parte bastante significativa dos problemas que nós observamos nos dias de hoje advém-se devido à questão da intervenção do Estado na sociedade, na economia, nomeadamente através então da questão do dinheiro, que é provavelmente... Pois, mas eu não discordo do que tu estás a dizer. O meu problema é mesmo o conhecimento financeiro, a literacia. Porque tu agarras numa pessoa que ganha salário médio nacional, que é uma desgraça também, são 1.200 euros ou 1.400 euros, qualquer coisa desse género, tem capacidade para ter algum dinheiro e poder investir algum dinheiro, só que a esmagadora maioria das pessoas não o faz, na mesma, não é? Certo, não sabe como fazer. E portanto, mesmo aqueles que tinham os salários mais baixos, se tivessem mais rendimento, iam fazer o quê com o dinheiro? Mas aqui entramos na questão dos incentivos, e é aqui que eu sou também bastante crítico, digamos assim, do panorama geral e desta cinderalização que se tem feito sobre a questão da literacia financeira e das finanças pessoais recentemente, porque a verdade é que é perfeitamente legítimo, e acho que é isso que as pessoas se esquecem, que nós, quando fazemos um investimento, estamos a assumir um risco, ou seja, qualquer potencial retorno que nós tenhamos é um prémio pelo risco que nós estamos a incorrer. É perfeitamente legítimo que as pessoas simplesmente trabalharam e não queiram incorrer em risco para simplesmente gastarem o dinheiro no futuro. E infelizmente nos dias de hoje, com a moeda fiduciária, isso não é possível. Certo, já lá vamos a esse, e à questão da inflação. Mas então, quando chega aos 80 anos, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas qual é que é aquilo? Estou a dizer, se gastam o dinheiro no seu dia a dia, não é? Sim, não conseguem criar uma almofada porque não querem correr o risco, concordo contigo, e depois chegam aos 80 anos e temos um problema social porque temos pessoas que não têm dinheiro para viver. Por isso temos a segurança social. Por isso é que o sistema atual económico é completamente imoral, porque impossibilita as pessoas de pouparem para o futuro e terem essa mesma possibilidade. Ou seja, as pessoas têm de especular em coisas que não sabem
para efetivamente garantirem que preservam o poder de compra daquilo que trabalharam Mas hoje. acho que isso que tu disseste do risco, para mim, é a cena mais importante. Ou seja, o ser humano não gosta de risco.